Olá, amiguinhos leitores. Quanto tempo, hein? Quanto tempo é a saudação oficial deste canal. Vou gravar um vídeo aqui sem edição, sem nada, tá? Pra eu poder falar um pouquinho do que eu li recentemente, uma coisinha que eu recebi, tá bom? Muitas vezes eu deixo de gravar porque eu sei que vai dar um trabalho para poder pegar, editar, cortar, às vezes gagueja, às vezes fala, tenta lembrar uma palavra, não consegue, vai sair, do jeito que for aqui vai, tá bom? Vamos lá. Queria dizer de uma leiturinha incrível que eu fiz recentemente, na verdade uma releitura. Esse é um livro que eu já li uma vez, há muitos anos atrás, que é o Pigmalião, do George Bernard Shaw. Gente, eu não sei, eu fiquei com a impressão que esse livrinho tem tanta coisa para dizer hoje em dia sobre classe social, sobre gênero, sobre o ser humano não ser uma tábula rasa, né? A história desse livrinho, uma peça, na verdade, o Bernard Shaw escreveu no começo do século XX. A história todo mundo conhece. Se você assistiu aquele episódio do Chaves, da vendedora de flores, é essa história aqui, que foi adaptada para o cinema várias vezes. Teve um musical muito famoso, que chama My Fair Lady, né? É a história de um foneticista, olha só, o Bernard Shaw colocou um linguista, né, como protagonista de uma história. Ele consegue identificar as regiões de Londres, da onde as pessoas são, simplesmente ouvindo elas falarem, né, pelo sotaque e tal. Primeiro tem uma ideia profunda aí, né, a ideia de que quando você fala, você se entrega. Só por essa ideia, qualquer pessoa que gosta de linguística vai amar essa ideia, né? Enfim, e ele ganha a vida ajudando novos ricos, pessoas que vêm de bairros pobres. Ele trabalha o discurso dessas pessoas, tira os maneirismos, né? Porque em alta sociedade, quando eles vão, eles se entregam pelo jeito de falar. Então ele meio que ajuda as pessoas a se livrar dessa identidade, né, que a linguagem nos traz. Olha que ideia bonita. E ele vê uma vendedora de flores, que ele chama de a Squashed Cabbage Leaf. Ele é um bully, né, esse personagem. Como é que eu vou traduzir isso? É uma folha amassada de repolho. Então ele encontra essa vendedora de flores, faz uma aposta com um amigo, que ele consegue fazer aquela pessoa que fala mal, né, se passar por uma dama em sociedade. E aí ele vai pegar esse desafio e ele vai conseguir. Mas ele vai sair transformado dessa história também, porque a Eliza, né, que é a vendedora de flores, ela tem a sua identidade e ela fica presa nisso depois, porque ela consegue aprender, ela absorve, ela se passa por uma dama na sociedade. Mas o que faz com a Eliza depois, né? Ela não consegue mais voltar para o meio dela depois dessa transformação. Ela tem a sua própria identidade, ela tem a sua própria autonomia, ela tem algo a dizer. Tem um momento aqui, um diálogo, que ela confronta, né, o Higgins. Higgins, que como eu disse, é um personagem bully, né, que seria um aquariano, né, insensível, mas ao mesmo tempo muito carismático. Mas assim, não que eu tô chamando os aquarianos de insensíveis, né? Aliás, estou aprendendo sobre a linguagem dos signos, por isso que eu tô falando isso aqui, tá? Fecha parênteses, não tem edição. Então, ela confronta o Higgins, né? Você não pode chegar na vida de alguém, transformar a vida de alguém e depois jogar fora. Que trenzinho bonitinho, que coisa! Vocês têm que ler isso aqui, hein? Leiam isso. O que eu tô lendo também? Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, já comecei. Mas eu dei uma paradinha porque eu quis dar uma outra chance pro Retrato de uma Senhora, do Henry James, que é um livro que eu tinha abandonado. Até escrevi um post lá no Instagram, se você não segue, siga lá, que eu tinha desistido dessa leitura. A primeira parte desse livro foi muito difícil. Eu tive a impressão, desde quando eu li o A Volta do Parafuso, que o James, ele tem um poder, ele tem um jeito de escrever muito gostoso. Aqui,
ele tá com um estilo muito rebuscado, aquela coisa pomposa, né? Bem vitoriana, sei lá. E aí eu tava achando um pouco difícil, a história não tava desenvolvendo, mas eu sempre tive uma impressão de que esse livro tinha mais para entregar. E ele tem mesmo, essa segunda parte, que é quando tem a resolução, né? Essa moça que recebe uma herança, quer ser uma pessoa independente, não quer se casar, o que seria o natural para uma pessoa da época dela, quer viajar, quer ser independente, vai escolher depois o seu destino, vai confrontar o seu destino e as consequências dessa decisão. Tô terminando, mas vamos lá, valeu a pena voltar. Tô lendo a bio do Freud aos pouquinhos, tem um projeto Vem com Freud de leitura dessa bio, um capítulo por mês, acontece a live no perfil da Agna Farias, Literacats, vou deixar aí embaixo. Então aos pouquinhos tô lendo, cheguei aqui na parte que tá falando sobre a relação do Freud com Jung, né, que é a treta do Freud com Jung, tá bem legal também. Li finalmente esse livro que eu mencionei várias vezes aqui, sobre o deciframento, né? Essa palavra existe, o deciframento da linguagem dos Maia. Eu gostei bastante, não é um livro que eu recomendo para todo mundo, é um livro que tem certas tecnicalidades, mas se você gosta de história, civilizações da Mesoamérica, né, pré-colombianas, se você gosta de linguística, de línguas e de tretas acadêmicas, porque demorou muito para decifrar a linguagem dos Maia, muito por causa de treta acadêmica, e ele consegue, o Michael D. Cole, consegue descrever isso aqui muito bem, né? Afinal de contas, demorou muito. Se você pegar, por exemplo, quando decifraram aquela linguagem do Egito lá, hieroglifos que fala, aconteceu muito, de certa forma, um pouco mais rapidamente. Foi um francês chamado Champollion, porque eles entenderam e aceitaram essa ideia de que aquela linguagem, aqueles símbolos, não eram símbolos assim que queriam dizer ideias. Você pegava um símbolozinho, um desenhozinho daquele lá, da linguagem dos egípcios, e pensava, isso é uma ideia. Tinha até essa coisa mística, né? Mas na verdade não. Essas línguas, elas eram fonéticas, ou semi, né? Quer dizer, esses desenhos na verdade eram sílabas ou letras. E demorou muito tempo para se aceitar isso sobre essa linguagem, né? Esses desenhinhos aqui. Um acadêmico em particular, se não me engano, um inglês, defendeu durante muito tempo de que isso aqui era uma coisa meio religiosa, meio mística, cada símbolozinho desse um sentido, mas não, isso são sílabas, gente. Dentro desse desenho tem sílabas e letras, então você podia ler, né? Muito interessante, mas assim, não recomendo para todos, é só para quem tem mais interesse nessas áreas, ok? Gostei bastante. Que mais? Vou mostrar o que eu recebi aqui, né? Acho que 3 livrinhos. É verdade. Tá do outro lado, não peguei. Uma edição de Jane Eyre, muito legal. Esse livrinho aqui, As Avessas, desse Joris Karl Huysmans. Esse livro é um livro escrito por esse francês. Vários momentos eu já vi o pessoal fazendo menção a esse livro como um livro importante ali no século XIX. Muita gente leu. Vi mencionado, por exemplo, naquela bio do Van Gogh como uma grande referência. Então, estava curiosa. Alguém já me disse que não é uma leitura assim muito fácil e tal. Mas, enfim, está sempre sendo citado esse livro e eu queria ter esse livro. E a bio do Tiradentes, do Lucas Figueiredo. Está aqui no plástico ainda. Eu já comecei a ler no Kindle, lá no tablet. Gostei muito da prosa, do início do livro. Acho que vai ser legal. Quero retomar a leitura quando eu voltar a Minas Gerais, porque é um livro que dá vontade de conhecer, né, os lugares que ele vai mencionando aqui, Ouro Preto e tal. Vou voltar, né, porque já fui a Ouro Preto várias vezes. Então, foi isso, basicamente. Eu vou gravar outro vídeo, vou mostrar a edição do Jane Eyre, a história sobre a edição do Jane Eyre. E eu volto para falar também, disso aqui, porque eu terminei de reler o segundo volume do Proust, eu vou falar num outro vídeo, o vídeo está ficando longo já. O que vocês estão lendo por aí? Me contem, já leram alguns desses livros?
Deixem nos comentários e vamos bater papo, ok? Vídeo sem edição, sem nada, se saiu barulho, relevem, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.